O Tite até agora só sabe o que é vencer no Flamengo. Foram só 2 jogos, mas a gente gosta de inflar para engajar a galera, né? Brincadeira. Flamengo vence o Clássico dos Milhões e essa notícia não tem como ser ruim. O Tite não poderia não estar muito feliz, né, estreando no Maracanã, quando falou para a imprensa. Mas ele trouxe ali na coletiva dele alguns detalhes que tem a ver com o nosso trabalho aqui no canal, trabalho de tática, de análise de desempenho, e nós vamos comentar nesse vídeo aqui já tradicional. No dia seguinte da análise pós-jogo, análise tática pós-jogo, a gente faz o vídeo aí da análise da coletiva do Tite, os principais pontos, quando ele fala alguma coisa de tática ou quando o técnico do Flamengo fala alguma coisa de tática, seja ele o Tite ou seja os milhares de outros que já passaram por ali, tá bom? Então, se inscreva no canal, deixa o teu like, bora falar de tática sem tatiquês. Um pouquinho de tatiquês só do Tite, tá? Meu não. Vamos lá, professor Adenor, lança a braba. Boa noite aqui, Caio Mota, Globo Esporte. Ainda um pouco nisso de atmosfera, de sensações, você pareceu ali muito focado, centrado, contido por conta do jogo, tudo que o jogo demanda. Eu queria te perguntar, quando você deitar hoje, qual imagem, qual coisa sensorial, qual sensação que você vai guardar fora do futebol, mas ter vivido uma estreia pelo Flamengo no Maracanã. Também aproveitar o Fábio aqui, já que ele está aí, queria que o Fábio falasse um pouco sobre um tema que gera muita curiosidade, que é o Rodrigo Caio. Que avaliação você já fez sobre o Rodrigo, depois que você chegou, o que esperar do Rodrigo, qual a parte física dele. Obrigado aos dois, parabéns pela vitória. Começa o Fábio, depois eu. Chegamos aqui há aproximadamente 15 dias, quase 20 já, e o Rodrigo tem treinado muito bem, está totalmente recuperado, por isso que ele está no banco de reservas, ele está apto a jogar, ele vem treinando, faz tudo o que todos os atletas fazem, e ele é um atleta na palavra mesmo, né? Ele não é um jogador de futebol, ele é um atleta de futebol, merecedor de jogar, né? O Tite vai decidir a hora, mas com certeza ele nos deixa muito feliz pelo empenho dele e pela saúde que agora ele tem, com certeza. Bom, pergunta sobre o Rodrigo Caio feita. É uma coisa que muita gente queria perguntar, né? Interessante. O Fábio Macerigian, que é o preparador físico da comissão técnica, falou que ele está inteiro e não é de hoje isso, né? O Rodrigo Caio está inteiro dentro do quanto ele pode estar inteiro ali, sem nível de competição. Com o nível de competição, ele resiste inteiro. A impressão que dá é que ele não é escalado não por conta do treinador, mas por alguma diretriz ali da organização, né, da diretoria. Eu vou ficar muito surpreso se o Tite começar com ele titular no próximo jogo. Mas vamos torcer, né? Vamos torcer para que seja isso e para que o Rodrigo Caio jogue e apresente aquele futebol. Potencialmente ele é o melhor zagueiro do Brasil, né? Mas esse ano foram péssimas as atuações dele na época do Vitor Pereira, até jogando com 3 zagueiros, sendo o cara da sobra, foram péssimas, e depois disso praticamente não teve chance com o Sampaoli, que nos levou a crer que existe algo além. Será? Bora ver, torcer para que não, que ele se recupere, faça um baita ano, tenha o contrato renovado, ano que vem jogue demais, seja campeão de tudo, porque a gente sempre quer tudo de melhor para o Rodrigo Caio e para o Flamengo, né, que é o principal. Não sei te responder agora. Talvez quando eu chegue em casa e com a minha família consiga ainda ver todo o envolvimento emocional. A gente fica muito focado no jogo, tenta abstrair tudo que está fora, sabe que tem as coisas que estão fora, tá? Mas o jogo foi muito intenso. O Vasco estrategicamente botou muita velocidade, muita intensidade no jogo. Nós com um dia menos de recuperação, e isso conta muito. Uma equipe do Vasco já estruturada, fez os primeiros 15 minutos acelerados, depois se assentou e nós criando oportunidade, aí terminou melhor o primeiro tempo. Voltou de novo acelerado, e aí nós construímos, e aí os homens de frente, porque o desgaste do jogo anterior, e ele se fez evidente a necessidade de trocas, e aqueles que entraram entrando bem, dando resposta. Então, vai ficar aí um misto aí de análise e de emoção. Bom, sobre a situação dos homens de frente, que ele substituiu. Gente, isso é uma tendência, não só no Brasil, como no futebol mundial, nos países que adotaram as 5 trocas. Tá? Times que estão vencendo, que estão à frente no placar, tem uma tendência maior por trocar os jogadores de frente do que aqueles que estão perdendo, por incrível que pareça. O que está perdendo vai colocar algum jogador de frente junto com caras de frente que já estão lá. Mas os times que estão vencendo trocam praticamente todos os caras da frente, especialmente os das beiradas, para conseguir pressionar melhor o homem da bola e evitar os cruzamentos, para evitar o imponderável do futebol, que pode gerar gols a um adversário, digamos, mesmo sem que ele crie tanto. Então, para tentar abafar os cruzamentos do Vasco, que colocava 2 jogadores de área, ele colocou ali o Luiz Araújo, o Everton Ribeiro
e o Cebolinha muito mais até para defender ou para manter o Flamengo se defendendo sem ter que recuar tanto do que para atacar propriamente dito. Claro que tem também o impacto deles serem jogadores de força, mais frescos no jogo, que vão poder arrastar mais gente, né? Poder levar o time para frente, time que naturalmente estava um pouco mais recuado. Então, acostumem-se, tá? O Flamengo não faz isso desde que o Jorge Jesus saiu por um simples motivo dos jogadores terem ficado grandes demais e os treinadores não terem respaldo suficiente para fazer as trocas que precisam ser feitas. Mas o normal é que sejam feitas essas trocas. O Jorge Jesus fazia essas trocas, tá? Todos os jogos que o time estava ganhando, mudava-se isso. Quando no ano seguinte ele teve mais elenco, o Michael, por exemplo, entrava todos os jogos. E isso é o normal, tá? Isso é o normal do futebol atual. Tite, aqui à sua frente. Marcos Coelho, Rádio Tupi, boa noite. Nós vimos hoje no jogo um dilema que muitos treinadores encararam e você está encarando também. E aí acabou acontecendo durante o jogo. Você saca o Pedro e promove a entrada do Gabigol, ele exercendo uma função ali mais pela esquerda, até participando do gol dessa forma. Queria que você falasse sobre isso, sobre você aumentar a competitividade, algo que você falou na sua apresentação. E hoje nós vimos um substituindo o outro e esse outro que entrou tendo uma participação em um lance de gol, algo que há algum tempo já não acontecia em jogos do Flamengo. E o quão importante é você ter essa competitividade, não só no ataque, mas em outros setores do campo também. Obrigado. O Fábio fala um pouquinho daquilo que se caracterizou do jogo de lá dos homens de frente, eles podem te dar, e depois eu vou associar a resposta dela. O grande desafio da fisiologia, do exercício aplicado ao futebol, num calendário congestionado como o nosso está agora, primeiro é fazer o diagnóstico de quão desgastante foi o jogo para o atleta. E o jogo do Cruzeiro nos mostrou que os atletas do meio para frente foram os que desgastaram mais. Bruno Henrique, Pedro. Então, esses atletas tiveram um grande desgaste e a gente sabia já que tinha a previsão, entre aspas, que eles poderiam sentir o jogo. E aí a importância de ter um elenco qualificado como o Flamengo tem. Associando agora a resposta, quando tem um jogador de moção, são características diferentes. Quando tem um jogador de movimentação, daqui a pouco o ritmo que ele acelerado no início, ele vai caindo. E o jogo fica um jogo mais jogado. E ele também proporcionou ao Gabriel essas movimentações dele de atacar espaço, como nós treinamos, e fazer essa jogada, porque entra flash, mas entra com a cabeça boa também. Se o atleta não estiver bem preparado com a cabeça boa, tu entra sem o mesmo nível, sem a mesma condição. Então, os que entraram trouxeram esse componente. E como é bom e como é importante a equipe, mais do que tu ter peças de reposição imobilizada e treinada para executar a função, que foi o caso do Gabi. Com a necessidade do jogo, daqui a pouco ela se mostra. Perdeu bola aérea, mas ganhou movimentação. Ganhou jogada de aproximação. O Tite está com um novo vocabulário do Tite, que é o jogador que entra fresh. Ele entra fresco no jogo, ele entra fresh. Bom, ele entra descansado, é isso que o Tite quer falar. Bom, ele fala sobre a entrada do Gabriel no lugar do Pedro. A grande verdade é que o jogo, naquele momento, estava numa trocação, tá? O Vasco estava conseguindo ali, antes até do Flamengo fazer o gol, né? O Vasco estava conseguindo muito nas costas do Bruno Henrique, né? Mas também pela pressão que exerceu em cima do Flamengo, estava conseguindo tá muito presente na área do Flamengo, e o Flamengo tentava o contra-ataque, e o Pedro era um cara que atrapalhava nesse momento de contra-ataque. E aí ele foi para o jogo e colocou o Gabigol, que tem essa característica de atacar o espaço. O Gabigol aparentemente mais magro, tá? Mais fino mesmo, aparentemente, participa da jogada de gol na sua melhor característica, né? Atacando o espaço, atacando a última linha, pegando a bola e lançando para o Arrascaeta, que acabou tendo a zaga afastando e o Gerson conseguindo concluir em gol. O Gabriel fez uma jogadaça, jogou pra cacete? Não, mas ele foi importante pro time, fazia tempo que isso não acontecia e é assim que ele vai recuperar a confiança. Eu defendo essa barração do Gabriel e mexida nos brios dele justamente para ele poder, menos exposto, vindo do banco num contexto melhor, mudar jogos e conseguir, sem estar ali no front, passar a contribuir para recuperar confiança e importância no elenco. É isso que aparenta estar acontecendo agora, tá? Então vamos continuar acompanhando o Gabigol, e mais adiante o Fábio Macerijan vai falar um negócio importante. Tite, Gustavo Henrique, satisfação de te reencontrar, te ver bem no comando do Flamengo. 2 perguntas para o Fábio, com a avaliação que você faz sobre o Arrascaeta, que é um jogador que joga muito, porque joga seleção, joga aqui, então é sempre um dilema na recuperação, como é que tá, às vezes cansado. E para o Tite, mas quanto tempo você acredita que o Flamengo possa estar com a tua cara? Quanto ao Arrascaeta, nós monitoramos o Arrascaeta dentro da seleção uruguaia. A seleção uruguaia gentilmente nos passou tudo que ele fez lá, quanto ele voou,
os trajetos que ele fez, os treinos dele, volume, intensidade dos seus treinos. Então nós tínhamos tudo na mão. O Arrascaeta vem de 2 lesões consecutivas dos posteriores de coxa dos isquiotibiais, que nós chamamos o bíceps femoral, que é um músculo que hoje em dia muitos jogadores vêm tendo esse tipo de lesão, porque o futebol ficou mais intenso. Isso é fato. Então esse músculo posterior ele não aguenta, vamos leigo entender. Acelerou-se a recuperação dele para jogar a final contra o São Paulo. E agora nós vamos administrá-lo para que ele vá atingir o melhor da sua forma física durante os treinamentos da semana e nos próprios jogos. O Arrascaeta sendo dosado, tem que ser por aí, né? E assim, jogos de nível alto de competitividade, não vai esperar o Arrascaeta 90 minutos enquanto ele não estiver bem fisicamente. E não pode ser diferente disso. Boa noite, Tite. Boa noite, Fábio. Léo José, do Coluna do Fla. No jogo contra o Cruzeiro, você começou com o Everton Ribeiro e o Arrascaeta no banco. Hoje o papel se inverteu e o Everton Ribeiro entrou no segundo tempo. Queria saber de vocês se no seu Flamengo ideal, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, se eles concorrem pela mesma posição. E aproveitando que o Fábio está aqui, queria saber de você, Fábio, qual que é a análise do pessoal da preparação física sobre a condição física hoje do Gabigol? O Gabigol vem evoluindo, eu vejo margem de evolução nele ainda, tanto que ele tem feito sempre complementos pós-treino conosco lá. E nós enxergamos ele assim com uma boa margem de evolução, ele tende a crescer fisicamente ainda. Esse é o nosso diagnóstico. Bom, aí o diagnóstico ele é exatamente aquele que todo mundo que acompanha o Flamengo e que questiona o Gabigol, lógico, que questiona sem ódio, né? Tem muita gente exagerando aí na forma como expõe a respeito do Gabigol ou de qualquer outro ser humano, né? Mas com relação ao Gabigol, as críticas são óbvias, são merecidas, as críticas técnicas que recebe, e claramente é um jogador diferente fisicamente falando, e quando o Fábio Macerijan, que é o preparador físico da comissão nova, fala que enxerga a margem de evolução, ele fala que o cara estava mal preparado, ele começou um trabalho, colocou treino extra, e agora ele enxerga a margem de evolução. Ele já, na hora que acabou o jogo, ele logo tirou a camisa, e realmente está visivelmente mais fino, né? E o caminho dele tem que ser esse, porque ele é um cara que ataca o espaço, é um atacante moderno, não sabe fazer pivô, não é um cara de jogar de costas para o gol, mas é um cara que é fenomenal atacando espaço, atacando a última linha, e perdeu essa característica a partir do momento que aumentou ali de tamanho, né, digamos assim. Então, é legal escutar claramente, boa sinceridade, e isso sim confirma muita coisa que eu, por exemplo, falava, mas que tomava hate do fã-clube do Gabriel, como se eu fosse hater, né, do Gabriel. Eu ou outros que já criticavam. Tá aí a materialização daquilo que foi dito, nas palavras do especialista, né? Então a gente já pode parar de protecionismo ou ódio contra quem está criticando, né? Ou ao contrário, o outro ódio contra quem está jogando, né? Ninguém merece ódio, todo mundo tem que ser respeitado, especialmente quando está opinando honestamente ou quando está jogando honestamente. O desenho que a equipe tem, até eu falei na apresentação, historicamente o Flamengo tem, é um meio-campo que salte os olhos. Então tu tem 2 jogadores, Thiago Maia, tu tem Pulgar, aí se tem Alain, me ajude, Gerson, Arrascaeta, Vitor Hugo, Everton Ribeiro, e aí tu compõe. É onde essa equipe ela pensa, ela dita ritmo com esses 4 jogadores no meio campo e com 2 homens de frente. Isso não quer dizer que eventualmente tu tenha a necessidade de botar jogadores verticais, tá? Mas ela pensa, o DNA do Flamengo que o Tite tem, ele é historicamente daquilo que eu vi de Lico, Andrade, Adílio, Zico, e quando não foi era Tita. Então esse DNA, mas igual esse daí, cara, mas só para, eu não estou comparando, eu só estou a ideia colocando para vocês de ter posse, de ter criatividade. O Léo José fez ótimas perguntas, né? Tão boas que o Tite não respondeu a segunda. Ele trouxe outros jogadores ali para essa disputa, digamos, por posição, para não se colocar numa situação de depois ficar refém das próprias palavras e, nesse mesmo momento, trazer para o jogo, especialmente quem não entrou também, que estava no bolo, no exemplo do Vitor Hugo. Então, o Tite foi feliz ali na resposta. E o Léo José foi muito bem nas perguntas, né? Ele que é parceiro nosso. Canal Rafa Melo, parabéns pela vitória. Tite, você chegou a falar aí da mudança, né? Da saída do Bruno Henrique e a entrada do Gerson, você deslocou ele ali mais avançado pela esquerda, e depois disso saiu o gol, você teve participação fundamental nesse processo. E eu queria saber se você já admite essa possibilidade de trabalhar mais com o Gerson ali naquela área, que foi a posição que ele mais rendeu nessa temporada, e também sobre a atuação gigante, né, do goleiro Rossi. O quanto ele contribuiu para a vitória de hoje, várias defesas espetaculares. O Gerson, ele trabalhou em diferentes setores,
E ele tem um domínio de posições e funções quando ele foi para a França também, jogando por vezes na meia esquerda, por vezes como segundo atacante, por vezes do lado. Pelo lado direito ele jogou aqui com o Rogério Ceni, jogou com o Jorge também pelo lado, vindo de fora para dentro. É um jogador que empresta uma característica de retenção na frente e de jogo apoiado. Depois ele chega, como aconteceu. Então, jogador moderno, versátil, trabalha como segundo meio-campista também, quando tem um jogador que possa soltar mais. A gente solta mais o Wesley. Então tem um jogador extremamente moderno e com muita qualidade. Do Rossi, ele teve uma defesa. Ótima pergunta, né? Que fala sobre o uso do Gerson pelo lado esquerdo. E eu compactuo com a opinião do jornalista que perguntou, falando que, de fato, é a melhor posição que ele joga no ano. É a melhor posição do Gerson hoje, sem dúvida, é esse meia esquerda. Jogador de força pelo lado do campo, traz muito equilíbrio para o time, porque ele é praticamente um volante pelo lado, que tem chegada, que ataca espaço, e como ele falou, que dá retenção para o time numa zona mais de força. E não respondeu, mas assim, basicamente ele concorre naquele espaço com o Bruno Henrique. Para fazer isso, ele tem que enxergar o Bruno Henrique mais adiantado, mais centralizado, que é o ideal, né? Como eu mostrei na análise para vocês, ter o Bruno Henrique ali aberto traz alguns problemas defensivos, né? O espaço entre linhas aparece, porque ele se desloca muito, né? Mas o Tite fugiu da resposta. O Tite dá pouca informação nas coletivas. Eu não sei direito de um cabeceio, foi determinante, né? Ele foi determinante. Nós precisamos, eu digo que cada momento tem um caráter decisivo enquanto equipe. A efetividade e criatividade do homem da frente, a pressão para que um jogador seja cabeceie, mas cabecear pressionado. É muito difícil neutralizar cabeceio do Verratti. É muito difícil. Ele sai do ângulo de visão do lado contrário, esse cruzamento aí ele ataca como poucos vi o pivô atacando com essa virtude. Então, era inevitável que alguns momentos iria acontecer, e nesses momentos era necessário. E ele saiu pressionado. Inclusive, teve uma bola que ele puxou fundo no final do jogo, que teve um cruzamento com o Ayrton Lucas, e a gente sabia disso, e a linha defensiva trazia um pouquinho mais para trás, e o Ayrton não fechou e disputou com ele. Quer dizer, essas percepções e essa inteligência do sistema defensivo também para ajustar em cima das características do adversário, e quando ele cabeceasse pressionado, para que tivesse uma ação como aconteceu. Falei isso para falar assim, a gente precisa da individualidade, e a gente precisa do contexto todo também. Professor, última pergunta. Fugiu de elogiar isoladamente o Rossi e falou sobre a importância dele cabecear pressionado, né? Que é o trabalho do sistema defensivo, né? O cara vai finalizar, mas faz ele ter dificuldade para finalizar, porque a defesa do goleiro pode ser facilitada. E aí ele demonstrou domínio sobre características do atacante adversário. De fato, é um bom cabeceador. Acho que ele deu uma exagerada boa aí, mas ele conseguiu demonstrar também que o scout e ele conheciam o jogador, talvez o centroavante, o grande goleador do adversário, e passaram isso para o time, que ajudou em campo, né? Então, isso é o futebol de hoje, isso é futebol moderno. Boa noite, Tite, Marcelo Lins da TV Globo, parabéns pela vitória. Aproveitando, falando um pouquinho do sistema defensivo, queria que você falasse o que falta ainda arrumar, até porque o Flamengo chegou a ficar durante muito tempo no campeonato, chegou a ter uma defesa que chegou a ser muito contestada, e agora você não vai ter o Fabrício, porque vai estar suspenso. E para terminar, você volta ao Sul, eu sei que não é uma grande novidade assim você voltar ao Sul, mas você ficou muito tempo sem treinar clube, vai enfrentar o Grêmio. Queria que você falasse um pouco mais desse próximo jogo com o Grêmio. Cara, te juro que se eu poderia ser simpático contigo e te responder alguma coisa para ser simpático. Eu não sei, cara, eu tô ainda com adrenalina. Eu tô louco para voltar para casa, dar um abraço na minha esposa e na minha filha, ficar no meu cantinho. Eu sou um cara mais discreto, você já me conhece, ficar no meu canto. Então não tenho condição de falar, e todos os jogos são muito difíceis. O Cruzeiro que nós vencemos ganhou o clássico, né? O Cruzeiro que nós ganhamos 2-0, ele tinha a terceira melhor defesa, o quarto melhor defesa do campeonato. Nós temos 2 gols no Mineirão. Os jogos são muito difíceis. A margem ela é muito estreita nesse campeonato. Se não é o sistema defensivo, a equipe se defende e a equipe cria e ataca. Essa união, por isso que o Fábio falou antes até do desgaste dos jogadores, ele é importante, porque se a gente fala em compactação, ela traça, quando tá com a bola, tu alarga em comprida. Quando tu fica sem a bola, tu encurta e estreita. Isso tem demanda física. Então, a equipe, ela procura esse equilíbrio, sem abrir mão de ter aqueles 60% de posse de bola, qualquer que seja o objetivo. Hoje, até o gol, principalmente quando acontece o gol, a partir daí eu analiso o futebol, assim, dessas métricas, até fazer o gol. Depois ele modifica. Depois a estrutura do jogo, ela se modifica. Essa última resposta do Tite foi bastante rica, né? Se você deixar passar, você acaba deixando ela aí sem notar nos detalhes, mas nos detalhes tem muita coisa sendo dita. Ele fala primeiro sobre, no final ele fala sobre contexto de jogo, é uma coisa que eu falo muito aqui. O jogo é condicionado com um gol ou com um tempo ou com uma expulsão, e ele fala que as métricas que ele analisa é sempre direcionado a analisar o contexto, ou seja, estava 0-0, eu tinha mais posse. Depois do gol,
a gente mudou porque o jogo muda de característica e é isso mesmo, tá? Então é por isso que estatística fria, sem interpretação, não pode dizer nada. Quando ele fala da parte defensiva, ele fala, ó, é compactação. Enquanto você está atacando, não é exigido, mas quando você está defendendo, deixa de atacar, passar para defender, você tem que estar compacto e isso é uma demanda física que o time precisa ter para melhorar defensivamente. Então ele fala, né, que fisicamente o time precisa ter uma evolução para conseguir trabalhar mais compacto, né? Especialmente agora que ele defende um pouco mais baixo. Mas é claro, isso também ajuda para que essa demanda física seja, talvez precise entregar um pouco menos de demanda física, para que o time se mantenha compacto. O problema é que quando recuperar, está mais distante do gol adversário, né? O Flamengo marca agora por zona, na parte, quando marca a saída do adversário agora por zona. Nem sempre foi assim, desde 2019 não é assim, né? A marcação alta, ela é individualizada, é uma marcação mais para roubar a bola. Agora o Flamengo do Tite pretende se manter mais compacto, conceder menos finalização e vender mais caro a entrada nesse bloco ali de defesa. Então, o Tite passa por todos esses pontos e sutilmente dá o recado, né, que os jogadores precisam fazer ali o trabalho físico mais intenso, né? Então, isso vai justificar decisões futuras, né? O Flamengo concedeu bastante finalização, a gente falou bastante na análise pós-jogo, né? Não foi tanta finalização, mas foi muita chance de gol. E algumas bem claras, né? Então, falou sobre isso, mostrou aí, analisou em detalhe, assiste o vídeo aí da análise pós-jogo. Você vai entender os detalhes sobre as chances concedidas e o que o Flamengo precisa melhorar defensivamente com o Tite. Né? E muito por conta de tantas trocas aí, faz com que o time esteja um pouco sem referência. Tá? Mas muito promissor o início do Tite, é um ótimo treinador. É claro que o estilo dele é um pouco diferente, mas ele não é retranqueiro, como a gente sempre falou, e é um cara que pode trazer e deve trazer muita felicidade para a torcida do Flamengo. Quem sabe nesse próprio campeonato. Isso passa muito pelo jogo agora contra o Grêmio. O Botafogo não joga na semana por conta do adiamento do jogo contra o Fortaleza. Então, o Botafogo pode ver no fator psicológico o Flamengo ficar a 6 pontos, o Bragantino ficar ainda mais perto, e isso pode deixar ainda mais difícil a missão do Alvinegro, tá bom? Então, pessoal, é isso. Deixa o teu like, se inscreve no canal e eu fui.